Graças a paz, igreja. Vamos começar o nosso culto de adoração ao Senhor Jesus com uma canção. Em todo tempo rendemos graça a Ele, né? E louvor. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, és famoso. Deus. Graças e paz, queridos. Que bom que esta noite nós estamos mais uma vez na casa do Senhor para cultuar ao nosso Deus, para dar ao Senhor o melhor de nós, da nossa adoração. E eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. E nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 27. Salmo de número 27. Glória seja dado ao Senhor dos Exércitos. E você, meu querido, onde você estiver, na sua casa, ou não sei, o lugar onde você nos assiste, nos vê nesta noite, e também a presença do Altíssimo Deus, a unção do Senhor alcance vocês, em nome de Jesus. Salmo de número 27 fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação.
A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Amém, queridos? Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, Pai bendito, em nome de Jesus, nesta noite nos apresentamos perante a Tua presença, diante da Tua face, Senhor, e oramos a Ti, Pai amado, na certeza de que o Senhor estará ouvindo e também responderá a nossas orações. Pai, nesta noite, mais uma vez, nós iniciamos este culto de adoração ao Teu nome, e é por isso, ó Deus, que eu oro para que todos aqueles que hoje, Senhor, separaram este momento para Te cultuar, estejam livres na liberdade com que o Espírito Santo concede, para que possam ministrar ao Senhor a adoração que o Senhor merece, a adoração que é devido ao Teu nome. Senhor, que todos estejam livres na liberdade com que o Espírito Santo concede, para ministrar ao Senhor louvor que Tu és digno de receber nesta noite. Por isso, ó Pai, eu oro nesse momento, em nome do Senhor Jesus, abençoando cada vida. Senhor, sabendo que o Senhor é Deus que nos conhece e que o Senhor sabe toda a nossa história. E eu tenho certeza que algo especial o Senhor poderá trazer nas nossas vidas nesses dias, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém, queridos. Podem sentar em nome de Jesus. Vamos cantar o hino do cantor cristão. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, o seu cantor cristão, no hino de número 154, hino do cantor cristão, de número 154. Glória a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme
firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Este cântico me faz lembrar a palavra do Senhor Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 14, de 1 a 3, quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar, e se eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós comigo. Queridos, uma das maiores promessas do Senhor Jesus para a sua igreja é o retorno dele, é para levar a sua igreja. A igreja não ficará para sempre na terra. Jesus, a qualquer momento, vai levá-la para o céu. Aleluia! A qualquer momento a igreja será arrebatada e estará para sempre com o seu Salvador. Aleluia! Glória a Deus. Continuemos então a adorar o nosso Deus nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode declarar? Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E nós cremos nessa promessa. Aleluia. Tua unção. Santo é o nome do nosso Deus. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar. É verdade, Jesus. Pronto pra sentir e receber do teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação
o Senhor Jesus é quem venceu por nós. Glória a Deus. O Ministério de Louvor agradece mais uma vez o privilégio de poder adorar o Senhor Jesus junto com a igreja. Para nós é uma honra. Aleluia. Glória a Deus. Deus possa receber a tua adoração nesta noite. Que o Senhor possa receber o teu louvor nesta noite como um cheiro suave diante da presença dEle. Amém, queridos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 33 e verso 3. É muito bom, é muito maravilhoso quando a gente tem resposta de oração. Quantos de vocês aqui nesta noite já clamaram a Deus acerca de alguma coisa na sua vida e Deus respondeu? Aleluia! Qual foi a tua reação? Qual foi a tua reação? De alegria, de felicidade, de saber que Deus respondeu a tua oração. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vamos ler juntos, queridos, amém? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pai querido, Pai amado, nós temos lido a tua palavra. Esta palavra que é poderosa, esta palavra que tem o poder de penetrar até dividir alma e espírito junto às medulas. Esta palavra que ela é poderosa para discernir o que há no coração do ser humano. É esta palavra que nesta noite, Pai, eu quero liberar neste lugar. E eu oro no nome de Jesus para que o Espírito Santo me dê graça, me dê sabedoria, para que eu possa ministrar a tua palavra como o Senhor quer, do jeito que o Senhor ministrou ao meu coração. Que eu seja um fiel dispenseiro do Senhor, para liberar a tua palavra sobre a tua igreja e sobre todos aqueles que nos veem e que nos ouvem nesta noite, e que compreendam a tua palavra com clareza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Todos digam comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que palavra maravilhosa, né? O profeta usado por Deus para dizer à nação de Judá: clama a mim e responder-te. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus, Ele é Deus de resposta. Deus, Ele é Deus de resposta. Deus, Ele responde a nossas orações quando nós clamamos. Você pode ter certeza que quando você ora a Deus acerca de alguma coisa na sua vida, quando você apresenta algo diante de Deus, por causa do nome de Jesus, Ele responderá a tua oração. Ele responderá a você. Queridos, e quando nós clamamos a Deus, e que nós temos resposta da nossa oração, isso causa algo muito bom em nós. Isso gera algo muito maravilhoso em nós como seres humanos e como servos de Deus. Como é bom a gente ter resposta de Deus. Eu tenho aprendido algumas coisas, irmãos, com o Espírito Santo. E o Espírito de Deus tem ministrado muito ao meu coração. Algumas vezes eu orava e dizia: Senhor, ouve a minha oração. Senhor, ouve a minha oração. Aí um dia o Espírito Santo disse: peça a Deus não somente para ouvir a tua oração, mas para que Ele responda. A partir daí eu mudei a minha oração, aleluia. Eu mudei a minha forma de orar. Agora toda vez que eu oro ao Senhor, sempre quando eu oro, eu falo: Deus, ouve e responde a minha oração, aleluia. Porque eu sei que Deus,
Ele ouve a tua oração, mas Ele também é Deus de resposta. Deus não te deixará confuso em nada. Acerca de tudo que você tem clamado, Deus vai te responder nos mínimos detalhes. Clama a mim e responder-te-ei. Clamor e resposta. Clamor e resposta. Queridos, muitas vezes, ou seja, a maioria das pessoas, eles sempre oram a Deus por causa de alguma dificuldade que estão atravessando. A maioria das pessoas, elas oram a Deus por causa de algum problema que está angustiando a sua vida. Isso é errado? Não é. O próprio salmista diz que nós devemos clamar a Deus no dia da nossa angústia. Nós devemos clamar a Deus. Queridos, muitas pessoas oram a Deus por causa de algum problema que estão vivendo. Outros oram porque estão vivendo alguma crise na vida conjugal. Outros oram porque estão vivendo uma crise na vida financeira. Outros estão orando a Deus, muitas vezes, por causa de alguma crise na vida profissional, acadêmica. Enfim, as pessoas sempre clamam a Deus por causa de algum problema, de alguma crise que estão vivendo. Mas o mais impressionante nisso, queridos, que Deus, Ele vai responder você. E Ele vai tirar você dessa situação. Eu quero dizer para você que todas as vezes que nós clamamos a Deus, nós veremos intervenções poderosas de Deus. Nós veremos intervenções poderosas de Deus, que trará soluções para os problemas mais complicados que nós não conseguimos resolver. Aleluia! Muitas coisas Deus fará na sua vida, através da sua oração. Através da tua oração. Tiago chega a dizer no capítulo 5, verso 16, ele fala: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nunca diga que a tua oração não será respondida. Nunca diga que a tua oração não passou do teto. Nunca diga que Deus não se importa com você quando ora. Porque a tua oração é poderosa. Amém, queridos? Ela pode produzir efeitos grandiosos. A tua oração pode mudar a história de uma nação, pode mudar a história do mundo, pode mudar a história de uma família, pode mudar a história de uma pessoa. Porque a tua oração é poderosa e ela vai produzir efeitos poderosos também. Vai produzir efeitos poderosos devido à oração, devido à resposta do próprio Deus. Aleluia! Devido à resposta de Deus. Queridos, a resposta de oração traz soluções para os nossos problemas. Nós nunca podemos esquecer isso. Que a resposta de oração traz soluções para os nossos problemas. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias. Qual é a tua situação? Como está a sua família? Como você está? Qual a sua situação emocional, espiritual? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Que Deus respondendo a tua oração, a solução virá. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, no capítulo 3, verso 20, ele diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Glória a Deus. Algumas pessoas dizem uma frase interessante que fala assim: querer não é poder. Quantos já proferiram essa frase aí? Querer não é poder. E de fato, nós como seres humanos,
muitas coisas que nós queremos, nós não conseguimos alcançar. Nós não conseguimos realizar, porque nós somos falhos, imperfeitos e limitados. Mas com Deus não é assim, irmão. Aquilo que Ele quer, Ele pode. Aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que é poderoso para fazer. Você tem que orar sabendo que Deus é poderoso para fazer. Você precisa orar sabendo que Deus é poderoso para mudar a situação. E o incrível quando a Bíblia diz que Deus, Ele sempre faz mais além do que pedimos ou pensamos. Deixa eu dizer algo para você. Você que está clamando a Deus acerca de algo nesses dias. Deus vai surpreender você. E vai superar as tuas expectativas. Aleluia. Porque Deus fará mais. Ele faz mais do que você pede. Do que você pensa. Por causa do poder dele que opera na sua vida. Então, meus queridos, podemos clamar a Deus em meio a problemas e dificuldades, porque Deus responderá às nossas orações. E a resposta de Deus, trará soluções para os teus problemas. Eu não sei se na tua vida tem algo que parece insolúvel. E talvez aos teus olhos não tem mais solução. Mas nesta noite eu quero, junto com você, clamar ao Deus que é poderoso para fazer. Para que intervenha na tua história e mude a tua realidade. Aleluia. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. Queridos, a resposta às nossas orações traz soluções para os nossos problemas. A resposta de Deus para nossas orações nos tira, queridos, da ansiedade. Nos tira da ansiedade. O apóstolo Paulo, ao escrever aos irmãos de Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A resposta da oração nos tira da ansiedade. Pelo menos ela não permite que a ansiedade nos domine. O apóstolo Paulo diz: não estejais inquietos. O que é que tem trazido inquietação para você? Quando Paulo diz não estejais inquietos, queridos, ele está falando daquele excesso de preocupação que rouba o nosso sono, que rouba a nossa paz, que rouba a nossa alegria, que rouba o nosso descanso. Você deita para dormir e não consegue. Esse excesso de preocupação tem inquietado você. E quando nós estamos assim, queridos, inquietos com tantas coisas na nossa vida, nós ficamos agitados, nós não encontramos um ambiente que nos tranquilize. Não nos sentimos bem em lugar nenhum. Vamos para a sala, não está bem. Vamos para o quarto, não está bem. Vamos para a cozinha, não está bem. Vamos para o trabalho, não está bem. Algo está inquietando a tua alma. Queridos, o que Paulo nos diz nessa situação? Ele fala assim: olha, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Eu quero desafiar você, meu irmão, a aprender isto,
a apresentar diante de Deus em oração aquilo que está inquietando você, aquilo que está gerando ansiedade no teu coração, aquilo que está gerando um excesso de preocupações que está dominando você. Apresenta diante de Deus nesta noite em oração, porque Deus, Ele é poderoso para tranquilizar e acalmar o teu ser. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará você. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, o apóstolo Pedro fala assim: lançando sobre Ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele mesmo de longe, diga para ele: Jesus Cristo tem cuidado de você. Aleluia! Jesus vai cuidar deste teu estado emocional, de maneira que você não será dominado pela ansiedade, pelas preocupações. Jesus vai cuidar de você, de modo que você não vai entrar em uma depressão, porque a paz de Cristo vai guardar o teu ser, teus sentimentos, tua mente em perfeito equilíbrio. Recebe a paz de Cristo no teu coração, na tua mente, nesta noite. Jesus, Ele cuida de você. Ele cuida de você. A resposta da oração, irmãos, ela nos tira da ansiedade, porque vemos os cuidados de Deus conosco. A resposta da oração, ela nos tira da ansiedade, porque experimentamos os cuidados de Deus para com a nossa vida. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dizer: bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu sei que você está com máscara, mais do que nunca na sua vida, você te ouve muito mais agora do que qualquer outro tempo, não é verdade? Porque há um retorno aí. Mas então, irmãos, a resposta da oração. Do que eu estou falando nesta noite? Dos efeitos da resposta da oração. A resposta à oração traz soluções para os nossos problemas. A resposta da oração nos tira da ansiedade, dessa inquietação, porque experimentamos os cuidados de Deus na nossa vida. A resposta da oração, queridos, ela nos revela o agir de Deus. Aleluia! Nós temos um Deus que age. Por isso que Ele é chamado na Bíblia de Deus vivo. Aleluia! Porque Ele ouve, Ele caminha, Ele fala. A resposta da oração, irmãos, é o agir de Deus. Deus agirá em teu favor nesses dias. Profeticamente eu quero declarar: Deus agirá em favor do nosso Brasil. Deus agirá em favor do mundo. Nós veremos o agir de Deus no mundo nesses dias, em resposta à oração da igreja. Aleluia! Eu costumo dizer que Deus ainda tem um povo na terra que clama a Ele e que verá as suas ações. Deus vai agir nesses dias em resposta à oração da igreja. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 12, ele diz assim: agindo eu, quem impedirá? Deus fala através do profeta Isaías: agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus na sua família, meu irmão, quem vai impedir?
agindo Deus na sua vida particular, irmão, irmã, quem é que vai impedir? Quem é que vai barrar a Deus? Quem é que vai deter a Deus? A tua resposta, a tua oração terá a resposta de Deus, como o agir de Deus na sua vida. Aleluia. Deus vai agir para trazer todas as coisas no seu devido lugar, e todos saberão que Ele é Deus na sua vida. O salmista, no Salmo 115, alguém pergunta para ele dizendo: onde está o teu Deus? E o salmista responde: o meu Deus está no céu e faz tudo o que Ele quer. Aleluia. Deus vai agir em resposta à tua oração, meu irmão. Deus vai agir, igreja, em resposta à tua oração, igreja. Eu creio nisso. Quando eu penso nessa questão, irmãos, de que a resposta às nossas orações é um agir de Deus, eu estou falando de uma ação de Deus que trará soluções, que trará restauração, que trará libertação, que trará cura, em nome de Jesus. Aleluia. Quando Deus agir em resposta à tua oração, ninguém poderá impedir a tua vitória. Vou repetir de novo. Quando Deus agir em resposta à tua oração, ninguém poderá impedir a tua vitória. Aleluia! Quando Deus decidir agir em resposta à oração da igreja, ninguém poderá impedir a vitória do Brasil. Aleluia! Glória a Deus! Deus sempre respondeu à oração do seu povo. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, de 7 a 10, a Bíblia diz que quando Israel estava cativo lá no Egito, eles clamaram a Deus, e Deus ouviu o clamor deles, e Deus então agiu em favor da nação de Israel, e Ele então levanta um homem chamado Moisés, para tirar o povo da escravidão do Egito. Mas Deus agiu. Quando Israel clamou por causa da opressão, Deus agiu. Aleluia. Deus age quando a igreja clama. Glória a Deus. Queridos, o rei de Judá, chamado Ezequias, estava vivendo um tempo em que Senaqueribe, rei da Síria, havia ameaçado de tomar o reino de Judá. E a Bíblia diz, queridos, que Ezequias, isso está escrito em 2º livro das Crônicas 32, Ezequias chamou um profeta chamado Isaías, e eles oraram a Deus. Eles oraram a Deus. E quando o exército de Senaqueribe veio para invadir Judá, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo que destruiu o exército assírio. Aleluia! Deus agiu em resposta à oração de Ezequias e do profeta Isaías. Deus também sempre agirá, meu querido, em resposta à tua oração. Deus sempre agirá. Deus sempre agirá. E você verá o agir de Deus. Se você abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 22 a 46. O profeta Elias, quando confrontou os profetas de Baal, e aquele que respondesse era o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram
mas não houve resposta. Mas quando Elias clamou, Deus respondeu. Deus respondeu com fogo para mostrar que Deus é Deus de resposta. Aleluia. Deus responderá a você, meu irmão, acerca de tudo o que você está clamando a Deus. Deus não vai ficar no silêncio contigo. Deus não vai ficar em silêncio com você. Ele vai responder. E a resposta trará soluções. E a resposta tirará você da ansiedade e dessa inquietação. E a resposta você verá com teus olhos o agir de Deus, o mover de Deus, por causa da tua oração. Aleluia, glória a Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. Eu quero que você grave isso no teu coração. Deus é Deus de resposta. Você tem clamado? Você tem orado a Deus? Você tem ido a Deus em oração através de Jesus Cristo? Então você verá a solução. Você verá a resposta de Deus. Você verá o agir de Deus por causa da tua oração. Glória a Deus. Vamos colocar de pé nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho falado nesta noite que o nosso Deus é um Deus de resposta. Ele responde quando nós clamamos a Ele. Eu não sei, meu querido, o que você tem clamado. Eu não sei, meu irmão, você, onde você estiver, o que você tem clamado, mas Deus responderá a você. E a partir de hoje, e que este dia, esta noite, é um marco de uma resposta poderosa de Deus na tua vida, que vai superar as tuas expectativas. Há quanto tempo você tem esperado por uma resposta de Deus? Chegou o dia, em nome de Jesus você verá a resposta de Deus na tua vida. Pai querido, Pai eterno, eu tenho falado aqui nesta noite, Deus, que Tu és Deus que responde orações, que Tu és Deus que responde quando nós clamamos a Ti, pois está escrito na Tua palavra: clama a mim e responder-te-ei. Senhor, Tu és Deus que responde quando clamamos. E nesta noite, Deus, juntamente com este servo, eu oro para que eles vejam o quanto o Senhor é bom. E que nesta noite seja um marco, ó Deus, de resposta de orações que serão trazidas a cada servo em nome de Jesus. E eles verão a intervenção do Senhor. E eles verão o agir do Senhor em suas vidas. Em nome do Senhor Jesus. E nós clamamos a Ti, Deus, porque sabemos que o Senhor é Deus que ouve e é Deus que responde a nossas orações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Diga a Deus: eu tenho ouvido pela Tua palavra que Tu és Deus que ouve e que responde às nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E todos digam amém. Deixa eu falar com você só algo. A ceia do Senhor, irmãos, vai acontecer na parte da manhã, às 6h30, às 18h30 da noite e às 19h45 da noite. Então esses 3 cultos de domingo será a celebração da ceia do Senhor. Amém? Então você não precisa ficar preocupado em vir todos de manhã. Não. Você pode vir de manhã. Aí deixa o lugar para outros à noite. Amém, queridos? Então assim que vamos fazer. E Deus nos abençoará poderosamente. Deus te abençoe. Tenha uma excelente noite de sono. Abençoada. Refaça as tuas forças. E amanhã é feriado.
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar.